saiu recentemente um relatório intitulado IA 2027 e ele gerou pânico e, de certa forma, um caos se instaurou acerca desse tema do futuro recente, né, próximo das inteligências artificiais, e eu queria conversar um pouco com você sobre esse assunto. Então, esse título foi para chamar a sua atenção acerca do que nos espera daqui em diante, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Gabriel Van e aqui é o meu espaço onde eu falo sobre marketing digital, tráfego pago, negócios online, inteligências artificiais e tudo o que cerca esse universo. Então, se você curte conteúdos como esse, onde eu abro a câmera e falo de cara limpa, sem edição, como um bate-papo, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Então, bora. O que é esse relatório? Quem escreveu esse relatório? E eu vou deixar ele aqui na descrição para você acompanhar também. Ele está em inglês, mas dá para você traduzir ali. Então, tem um gráfico onde ele projeta eles, na verdade, né? Porque quem escreveu esse relatório foi um grupo, o que eu entendi foi um grupo de engenheiros do Vale do Silício que sabe de coisas que a gente não sabe. Eu não sei qual foi o intuito, é algo bem distópico e fala muito sobre os dois poderes ocidentais e orientais, as duas maiores potências, a gente sabe quem tá nesse jogo. E o que acontece é que ele plota esse gráfico e abaixo ele descreve como está sendo o ano de 2025, como será 2026 e o ápice em 2027, com o que eles chamam de super inteligências artificiais. Tá? Esses engenheiros meio que projetaram como será o mundo em 2027. E aí a gente tem dois pontos aqui. O primeiro, pode ser só burburinho para ganhar holofotes, mas segundo ponto, pode ser algo que eu vejo acontecendo muito, deixa de ser teoria da conspiração, passa a ser coisas que a gente, como eu já venho falando aqui, pensa o seguinte, tá? Você vai entender a minha linha de raciocínio. Essas inteligências artificiais, elas não apareceram do nada. Essa tecnologia, ela está sendo criada, investida, desenvolvida há alguns anos, né? Porém, o que chega na atualidade é tipo como se, sei lá, carros voadores já estivessem sendo desenvolvidos e a gente não sabe, porque a gente não está por trás dessas empresas. Mas aí, pá, do nada, em 2035, esses carros já estão voando por aí, entendeu? Só que não é de uma hora para outra, né, elas vão sendo construídas e vão sendo lançadas aos poucos. Então, ChatGPT, IA, VO3, todas essas coisas, elas já estavam sendo construídas antes. Mas a nossa realidade hoje atualmente, né, ele até cita isso no relatório, 2025 é um mix de entusiasmo com descrença ainda um pouco, né? E aí até ele fala muito sobre agentes IA trabalhando de forma mais individual, coisa e tal. E, bom, há 2 anos atrás, a gente via o ChatGPT sendo lançado ao mercado, 2, 3 anos, eu não lembro exatamente, sendo lançado ao mercado, e era uma outra realidade, né? E aí, quando isso vai se popularizando, vai fazendo o quê? É meio que como se todas essas empresas elas estivessem amarradas entre si. Então, quando uma lança uma tecnologia, tipo essa VO3 do Google, que já tem um vídeo falando dela no canal, que ela cria imagens de cinematográficas com áudio e lip sync, sincronia labial,
uma, uma, uma sonoridade, né, ambientada assim, muito boa, que antes a gente precisava fazer numa IA, depois passar para outra, e depois para outra, e ia montando esse quebra-cabeça. Agora não, uma só faz tudo, né? E aí, é, certamente agora que isso foi lançado ao mercado, todas as outras empresas amarradas ali nesse mercado, nesse setor, elas estão correndo para alcançar isso também, né? E aí a gente vê, tipo, ChatGPT, depois surgiu o Cloud, depois vem várias outras, né? Teve lá na época Midjourney, aí depois outras, e assim vai. Então uma vai puxando a outra, né? E essa corrida tecnológica, ela tá absurdamente rápida e a gente percebe que quando essas coisas elas vão acontecendo tão rápido assim e as empresas são empurradas porque senão elas vão ficando para trás. É, cara, a gente vê que os agentes IAs, eles do nada aparecendo também, e as empresas já estão colocando agentes IA no lugar de humanos, então do nada as pessoas já estão perdendo seus empregos, e, e isso é o momento atual, né? Porém, essa nossa realidade, agora, em 2025, só que, né, no meu cenário fictício, em 2035, daqui a 10 anos, já vai ter carro voador. Só que a gente vai voltar a lembrar que os carros voadores já estavam sendo desenvolvidos aqui em 2025, né? Então pega esse ponto. Eu vou conectar isso com, inevitavelmente, Black Mirror. Não tem como, cara. Não tem como. É, eu acho que aqueles episódios, eles não eram... Já falei disso aqui no canal. Não eram simplesmente entretenimento. Eram premedições de um futuro próximo, né? E você vê que, a partir desse relatório, tem um episódio, acho que da temporada anterior, não lembro, e eles falam exatamente o seguinte, nesse relatório: as super inteligências artificiais, elas vão começar a meio que se conversar. Então elas vão ter autonomia para que elas façam, e a gente já vê isso, tipo, aquela Manus, não sei como é que fala, que saiu vídeos dela, tipo, trabalhando um monte de tela, assim, e a ferramenta trabalhando ali e tal, meio que, tipo, criando postagens aqui, pegando de lá, e, tipo, fazendo todo um negócio sinistro, cabuloso, sozinha. Então, é... Só que isso num nível de, tipo, isso é um agente A, né? Um super agente A ali. Ou seja, uma super inteligência artificial. Isso vai se potencializar ao ponto de que elas vão poder explorar outras ferramentas para chegar naquele fim. E aí que está o ponto desse relatório. Isso vai ser tão avançado que uma hora vai chegar a desobediência em relação aos humanos, e isso a gente viu em filmes na década de 80, onde os robôs lá, tipo, se voltavam contra a humanidade. E a gente está muito mais próximo disso do que do que longe, né? Então, não quer dizer que isso vai acontecer, certamente vão ter barreiras para impedir isso, eu espero. É bom você já tratar bem as inteligências artificiais aí. Mas isso acabou chegando num momento, cara, que eles falam que em 2027 já vai ter isso. E vai ser tão avançado que os governos vão precisar meio que frear isso. E vai ser meio que uma arma de guerra mesmo, sabe? Isso é bem louco porque as coisas se aceleram muito rápido. Que se a gente tinha 2 anos atrás, o início da implementação da popularização de um chat GPT que é só texto e todo mundo achou muito incrível, a gente piscou e, cara, a gente já tem agentes já trabalhando, e depois vai ter super agentes, depois a IA vai ser integrada com sistemas motores, com robôs que vão fazer ferramentas, e a gente já tem fábricas operando 24/7 sem energia, só máquinas produzindo coisas. Então, as coisas estão se acelerando. E aí, essa curva de crescimento e avanço exponencial foi relatada aí
nesse AI 2027, que eu vou deixar na descrição para você ler. E eu queria saber a sua opinião sobre esse tema. O que você acha? Será que o futuro vai ser isso mesmo? Onde as pessoas vão perder os seus empregos? A gente vai precisar de uma renda básica universal, porque a tecnologia vai fazer tudo por nós. E, de repente, a gente vai estar meio pirado da cabeça, porque a gente não vai saber mais distinguir o que é real, o que não é, o que é feito com robô e o que não é. Eu quero saber a sua opinião. Vamos enriquecer esse debate? Leia o relatório e depois discuta aqui nos comentários. E eu vou ler todos eles. Então, quero saber a sua opinião também, beleza? Se você curte esse vídeo, longe de querer plantar uma catástrofe aqui, mas é bom a gente se manter atualizado, de certa forma. Então, nesse canal eu trago isso. E se você curtiu, deixa um like no vídeo e também continua assistindo o canal, como esse vídeo que está aparecendo na sua tela agora.